Isso aí foi um recorte que eu trouxe de quem é o perfil dessa nova classe. A maioria é mulher. Nós temos aí essa coisa validada, né? 59% tem crianças até 14 anos. Hoje, os filhos têm um papel fundamental na definição de algumas viagens, inclusive em família. Eles são que definem os destinos. Tem uma certa mescla aí entre os que moram na capital e no interior e os que moram no interior. São pessoas que têm religiões diversas, mas aí, ó, a maioria está trabalhando, 52%. Então, esse número leva a nos posicionar numa situação em que precisamos reinventar os serviços para essa classe, porque até então eles não tinham acesso e hoje eles têm. Está dando para enxergar, gente, aí? Então, eu quero falar um pouquinho, para poder embasar o que eu vou apresentar, numa pesquisa que nós fizemos do perfil do turista consumidor por segmentos de oferta e que envolveu aí a CNTU, a Confederação Nacional do Turismo, e o SEBRAE. Nesses dados, a gente traz dados mais qualitativos. Esse documento está disponível na página do SEBRAE, www.sebrae.com.br. Eu vou falar rapidamente aqui de duas classes para poder a gente perceber que serviços podem ser ofertados e o que eles desejam. Eu trouxe aqui frases que foram ditas por essa população para que a gente se veja se nós estamos no caminho certo nessa divulgação e na oferta de serviços para o turista. Então, a gente fez um grupo focal em 4 regiões do país. Foi envolvida Belém, Brasília, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, tivemos grupos da classe A, B, C e D. Então, aqui eu trouxe alguns destaques relacionados às pessoas que viajaram. Vou sair um pouco, vou puxar para cá. As pessoas que viajaram pelo menos uma vez nos últimos 12 meses, pertencem à classe B e B1, estão entre 35 e 50 anos, casados e com filhos. Olhem aí o que eles falam, que viajar é dar uma escapulida, é se voltar para um tratamento de revitalização do seu interior, satisfação, prazer, realização. E muito mais do que ter um destino que tenha um bom serviço e atendimento, eles querem algo que alcance os seus desejos de experimentar coisas novas. Aquilo que eles estavam falando antes tem uma perna aí. E perceber que podem valorizar atributos que não têm tangibilidade, são atributos de valor de referência, intangíveis. Então, sim, mas o que, Valéria? Fazer o que para essas pessoas? Vamos à frente. E os que são da classe C, que viajaram nos últimos 12 meses, homens e mulheres, entre 25 e 45 anos, que é aí onde está localizada o maior número de pessoas da classe C no Brasil. O que é que eles falam? Que os filhos são que definem as viagens que fazem em família. E, normalmente, eles usam também os elementos da internet, do acesso a redes sociais, para ver como está o posicionamento daquele destino e fazer a escolha, considerando a opinião deles. E uma coisa que estão sempre relacionados é descanso e lazer. Descanso e lazer. No entanto, essa nova classe média, que é a que nós temos que estar prestando atenção nos nossos serviços, apresentam aí pontos negativos. Eles gostam de viajar em grupos, gostam de estar bastante unidos, mas eles não querem sentir uma relação ao grande número de destinos que são visitados no prazo que eles tiram férias. Então, eles preferem férias
mais curtas, mas que possam estar fazendo uma imersão naquele destino, do que você fazer viaje à Europa e conheça 10 capitais em 7 dias. Isso não está fazendo mais parte da tendência do consumo do novo turista dessa classe, ou seja, da classe que define hoje, pois não? Não, já nos Estados Unidos, a tendência nos Estados Unidos e na Europa, principalmente o executivo americano, hoje ele tira férias 3 vezes ao ano, e de 10 dias, normalmente 10 dias. Mas a política brasileira normalmente fatializa as férias em 2 períodos, né? Ou você tira 10 e 10 ou 10 e 20. Mas há uma tendência hoje, saiu na Times do ano passado, em maio, era um cara com a malinha na mão, entrando no mar e dizia assim, até daqui aos 10 dias. Porque eles preferem essas experiências mais curtas, no entanto, mais intensas. Porque fazem com que eles absorvam a história do lugar e relacionem esse conhecimento com algo que fazia parte do seu passado, ou seja, do gosto que eles tinham de aprender algo novo, ou mesmo relembrar de atividades na infância. Isso é muito visto nos Estados Unidos. Sim, isso é importante. O exatamente, esse lance. Exatamente. Aproveitam também as datas de feriados. Aqui no Brasil, também há esse processo de você enforcar. Amanhã, por exemplo, é feriado aqui, né, em Cabo Frio, lá em Cabo Frio. Não vai enforcar porque é uma quinta-feira, possivelmente a sexta, mas se fosse uma sexta, estaria sendo enforcado. Mas aí é que mora a cereja do bolo, quando se planeja estrategicamente roteiros onde você vê no calendário essas questões de feriados, mesmo na baixa temporada, para aproveitar a oportunidade de oferta de serviços. E a respeito dessa procura, qual o canal que mais procurado? Onde essa classe média emergente? Eu passei antes ali os filhos, que eles decidem muito também com base na internet e nas redes sociais. Hoje, quem não estiver na rede social, me perdoe dizer, estão mortos. Porque é uma questão que não tem volta. Eu vou falar um pouquinho nisso mais na frente, e os casos de associação de pousadas e de hotéis que trabalham no mesmo destino, mas querem se comunicar coletivamente, é um nicho de mercado que está dando um grande retorno em relação à visibilidade do local e aos serviços que são prestados. Então, o que muda aí? Muda na escala de ações que normalmente não precisam estar divulgadas, mas que, a partir dessas identificações qualitativas, você pode chegar e surpreender. Isso num grande hotel, isso num pequeno hotel. As pessoas acham que precisam estar divulgando tudo o que tem para ser o diferente. E, às vezes, o diferente é aquele que nem precisa dizer eu sou diferente. As pessoas ainda não enxergam isso como uma estratégia de marketing, de captação de clientes. Então, são normalmente ações que não são divulgadas. O hóspede chega e, naturalmente, ele se surpreende. Vai se surpreendendo. Ele se sente, por exemplo, aí mais bonito. Eu tenho serviços aí que poucos podem me oferecer, mas eu posso encontrar isso em alguns hotéis que fizeram parcerias e eu estou trazendo serviços diferentes. Eles se sentem, por exemplo, mais relaxados. Tem um mar à sua vista. Tem um espaço de beleza a seu dispor. É muito caro. Às vezes, uma parceria entre entidades que pode promover esse serviço terceirizado no seu hotel não é. É uma questão de pesquisa de mercado. Ele pode se sentir, inclusive, em outro mundo. Isso aqui é uma experiência gastronômica a olhos vendados, que foi feita recentemente numa pequenininha pousada do interior de Minas Gerais.
Isso é muito fácil de fazer e ele está lá no hotel buscando um serviço de alto padrão, ao mesmo tempo ele senta lá e vê que estão trazendo a ele uma degustação diferenciada de um prato que ele pode dizer, poxa, eu senti isso quando era na infância. Eu vinha hoje com a minha amiga e aí quando paramos para almoçar, eu notei ela detalhadamente quando ela foi no caixa pagar, aí perguntou para a moça, isso aqui é um docinho que dentro tem coco, é? Aí a moça disse, sim. Eu disse, poxa, eu comi isso quando eu era pequena. Aí parou, eu não olhei e não disse nada. Ela simplesmente comprou 2, comeu 1 e levou, mas eu tenho certeza que aquela que ela levou foi para relembrar o que ela comia quando era menor e as sensações que ela sentia, talvez escondida da mãe, ou mesmo a mãe dava para ela, ou era a sensação do momento naquele lugar que ela morava. Era aquele bombom da esquina. Histórias, eles podem se sentir pessoas que estão retratando sua história. Isso aí é uma oficina de pintura que foi promovida para jovens da terceira idade, numa pousada no Amazonas, e que estão pintando uma feição feminina, mas eles fazem da forma que eles querem. E isso eles se sentem também apropriados ao lugar, não se sentem só contemplando o lugar. Então, eu digo hoje que o hotel, a pousada, também é um destino. Não só o destino é o destino, mas aonde você fica é um destino. Sentem-se como se estivesse realizando um sonho. Isso aqui é um sonho, gente, que é servido numa bandejinha de glacê no café da manhã, com uma casquinha de laranja ao entorno desse sonho. Eles provam isso e estão sonhando, estão percebendo algo que nunca viram. E isso não era divulgado, não precisava ser divulgado. Mas um dos maiores marketing ainda é o boca a boca, né? Aí olham e veem, poxa, eu vou a esse lugar onde tem práticas sustentáveis. Os alimentos são colhidos na minha horta. Eu tenho sistema de separação de lixo. Eu trago comidas orgânicas. E isso tudo está lá no lugar, com pequenos lembretes. Não precisam, às vezes, ser grandes quadros, grandes placas, mas, naturalmente, existem ações que carregam as pessoas para perceber isso. Essa classe nova, que está viajando mais, que está tendo acesso aos aviões e a destinos que só iriam quem tinha a riqueza, assim, propriamente dita, eles são extremamente observadores, detalhistas e observadores. E aí tem o prazer de estar com os filhos, a família, buscando viver em situações onde o relaxamento é completo. Isso faz parte desse processo novo. Eu não sei se vocês conhecem aí, eu sou, digamos assim, fã do Gilles, é um sociólogo. Ele é francês, ele é muito, eu não sei se outro pessoal falou sobre ele. Ele é uma pessoa hoje que no mundo está sendo referência em trabalhar o que faz a diferença nas viagens, o que faz a diferença nos serviços e na moda. Ele trabalha para moda, para turismo e para serviços de logística. Ele diz tudo aquilo que traz o seu bem-estar é um novo luxo. Ele tem esses 3 livros escritos aqui. Esses livros são hoje livros de referência para quem trabalha com inovação, para quem trabalha com conhecimento e perfil do consumidor. Ele diz que ninguém vai a Roma porque tem dinheiro. As pessoas vão a Roma porque quer conhecimento. E é verdade. Se eu quero dizer que eu vou a algum lugar onde eu tenho dinheiro, eu não vou precisar dizer que eu vou a Roma. Eu posso dizer que vou à França, eu posso dizer que vou à Itália, não Roma, mas outro local da Itália. Mas a Roma normalmente chama conhecimento. E ele diz que o mesmo vale para essas viagens que estão explorando o lado zen das pessoas e que trazem boas sensações. Aquilo que eu falei antes, a questão do valor do intangível. E hoje em dia, nós o quê? Comemos deliciamos e compramos o prazer.
tudo aquilo que dá prazer para a gente não quer saber, muitas vezes, se é de uma alta marca, de uma média baixa. Ou o serviço, ele pode ser o menor serviço, mas te deu prazer, as pessoas, inclusive da classe média, estão querendo isso, nós estamos querendo mais isso. Não estamos mais ligados ao consumo excessivo sem ter educação relacionada a esse elemento intangível. Prazer. Isso me dá prazer. Esse prato aí me dá um prazer imenso, né? Eu olhar ele e dizer, nossa, eu posso estar em qualquer pequeno lugar que não seja referência, mas isso vai ser um prazer na minha viagem e eu vou contar e na volta eu vou dizer, vá lá no restaurante de seu Fernando e coma aquela lagosta que você nunca comeu em lugar nenhum. E ele fala, essa é a frase do Gilles, ele fala, educação é isso, que vai fazer com que as pessoas não sonhem apenas com o consumo. É o consumo educacional para lhe gerar prazer, lhe gerar satisfação naquilo que ele está vivenciando, sozinho, dependendo do segmento, com a sua família, ou mesmo entrando num nicho onde tem que dividir espaços com outras pessoas. Essa tabelinha aqui mostra elementos da nova competitividade para essa classe. Então, aqui, a gente tem a escala da imersão e a escala da absorção. Quanto mais você vir aqui, mais o turista estará sendo contemplado de uma forma diferenciada. Aqui é o básico, é o físico, a estética, o entretenimento, tentar se contentar, ali a diversão, mas na escala estética, educação, entretenimento, quanto mais você crescer do ser para o aprender, mais você vai se relacionando com a nova forma de nicho de mercado que está explorando esses elementos como elementos competitivos do seu empreendimento. E, por fim, eu queria deixar um pouco também para as perguntas, né? Os clientes não caem do céu, né? Aí posso talvez responder um pouco ao seu questionamento que você fez. Essa foto aqui é uma foto de 14 pousadas que se uniram no Vale Europeu de Santa Catarina. Eles ficam no estado de Santa Catarina, no vale onde há muitos imigrantes. Então, eles se reuniram, fizeram uma rede através de uma cooperativa e hoje eles compram produtos e serviços para as 14 pousadas e servem roteiros coletivos. Por exemplo, a Teca tem uma fábrica próxima ao estado de Santa Catarina, aliás, no estado de Santa Catarina, próximo a essa região. E aí eles tematizaram todas as toalhas do hotel, tem esse símbolo. Se vocês quiserem entrar no site para conhecer como eles trabalham, é www.valeeuropeuhotels.com.br. Então, essa estratégia digital hoje é uma estratégia inevitável para todos. Mas não precisa muita coisa. Não precisa dizer que seu hotel tem tudo, porque quando a gente sabe tudo de uma pessoa, a gente não fica mais motivado para aprender mais sobre ela. Então, o elemento mistério é importante nas relações de vida com as pessoas, mas também nas relações de serviços, quando você quer encantar. Não abrir todas as portas no mesmo momento, abrir por momentos. Destinos, produtos e serviços precisam se renovar constantemente. Essa frase é minha, foi eu que escrevi, por isso está sem aspas. É aquela história que eu vim trazendo desde o início até aqui, dessa necessidade de se buscar na inovação. E para falar nisso, eu trouxe algumas coisas que estão acontecendo no mundo e aqui do lado, e que podem mudar nossos destinos. Eu não sabia se vocês estão sabendo que São Paulo agora está fazendo mini praças temporárias. Eles pegaram ruas de grande fluxo, onde havia prévios estacionamentos, estão transformando esses estacionamentos em praças temporárias, onde tem o bicicletário, que é uma atividade que está sendo muito explorada, a questão das plantas, dos bancos, e eles ficam aí por um determinado tempo.
É um conceito que foi desenvolvido já em grandes metrópoles da Europa e o nosso Brasil está absorvendo para mudar um pouco o destino, trazer inovações que podem ser implementadas a pouco custo e que trazem prazer aos passantes. Eu estou tirando os carros e estou trazendo as pessoas. Isso vai ser inaugurado agora. Essa pracinha vai começar agora nesse próximo final, próximo dia 15, é sexta-feira, né? De 15 a 18. Eu não sei se vocês ouviram falar desse restaurante no Reino Unido. Ele, para inovar, o que ele criou? Ele criou esse robozinho aqui, que chega à mesa e leva os pratos. Aí não me diga como funciona essa engenhoca, mas ela é pelo controle via iPad, isso está fazendo o maior sucesso no mundo. Já tem um restaurante em São Paulo que está fazendo uma parceria para trazer essa engenhoca, e é algo diferente, é um serviço que eu posso, a depender do seu custo, implementar não só para trazer comidas, mas para fazer outras coisas. E isso, eu fico falando aqui hoje, mas, meu Deus, daqui a 30 anos, eu vou ter muito mais coisas do que eu estou dizendo hoje aqui. Eu estou trazendo algo que já existe, mas que pode ser aproveitado em empreendimentos que trabalham com hotel, com bar, com turismo náutico, com turismo esportivo. Isso é uma mudança digital no mundo e a gente precisa acompanhar isso. Eu não sei se vocês conhecem o EasyNest, assim como tem o EasyTaxi. Vocês conhecem o EasyTaxi? Conhecem? O EasyTaxi é uma empresa de Brasília digamos, globalizou. E você, precisando de um táxi, você entra na internet, diz onde você está, diz o horário, e o tempo que vai chegar, ele chama o táxi vem até você. Isso já é a localização do motorista, a localização, se ele vai chegar. Então, a EasyNest é uma empresa francesa. O nome do motorista, a foto e o carro. A placa do carro para evitar essas coisas. Então, a EasyNest é uma empresa francesa que instalou desde março essa questão das viagens não serem mais solitárias, ou seja, fazer um cadastro. Ela está ali com o aplicativo. Olha aqui, o EasyTaxi, gente, é super fácil, viu? Eu não vivo de táxi, mas eu estou divulgando grandes cidades. Você chega, então o EasyNest também. O EasyNest funciona mais ou menos como o EasyTaxi, mas você pode justamente estar buscando se hospedar e dividir apartamento com pessoas que são mapeadas, segurança exigida, e não se tornar uma viagem tão solitária. Às vezes, uma viagem que você está buscando dividir despesas só, mas muitas pessoas ainda, na cultura do brasileiro, não apostam nisso. Então, são coisas de mudanças em tempos e tempos. Mas é um processo que já está sendo buscado muito na França. E, para terminar, esse é meu favorito aqui. É também de São Paulo. Vai ser começado agora uma coisa que pode ser instalada em qualquer lugar do Brasil que tenha doces. E doces é doces sempre. O roteiro gastronômico relacionada ao Sweet Tour. Essas foram docerias que se reuniram, né? E vai montar um grupo de até 15 pessoas que vão fazer esse processo no circuito em determinado local. É um serviço que está sendo oferecido coletivamente por essas casas de doces a determinado 15 clientes. Você paga R$40 e você faz um roteiro gastronômico de doces. Isso. E você tem serviço de desconto também no spa, se você achar que deve, porque se sua felicidade for intensa, meu amigo, não precisa nem de desconto no spa, porque isso a mulherada toda vai querer. Não é, eu estou dizendo aqui os homens, mas a mulherada toda. Então, esse é um serviço inovador que também está sendo implementado em São Paulo agora no final de semana, e acho assim que Búzios é a cara disso aqui também, Cabo Frio. Eu vejo muito onde há a interiorização do turismo, porque as tradições históricas, os sabores, a relação da produção local, isso é muito associado. Então, essa é mais uma
atitude aí que eu trouxe de compartilhar com vocês coisas novas que estão existindo e que podem ser insights para os serviços para esse consumidor que está mudando. E para terminar, lembra que eu falei no início que a pirâmide inverteu? Olha ela invertida aqui. O que é mais importante hoje está em cima, quando era... Lembra que a gente falava pirâmide de Taylor? Nós temos que ter as necessidades físicas primeiro resolvidas, as de segurança, as sociais, de estima e atualização. Hoje, o nível de evolução das pessoas já está tão grande que a autorrealização é hoje o processo que tem, digamos, indução nas outras determinadas necessidades. E nós, da classe média, percebemos isso. Quanto mais nós somos felizes com o que temos, o que produzimos, não importa o quanto, mas tendo foco e absorvendo que você tem uma determinada meta de planejamento, isso você vai conseguir. E essa é a pirâmide hoje que está valendo, é a invertida. E aí, voltando para o nosso destino, né? A gente tem aqui o básico do destino, é a segurança, a saúde. Ele já começa aqui, numa situação a concorrer, quando ele tem uma qualidade de experiência fornecida melhor, no quesito acesso logística, é um diferencial também necessário, mas lá em cima, na ponta da pirâmide, ele vai se destacar quando ele tiver esse diferencial. Isso do que ele colocou associado às atividades e trabalhos que são exercidos pela governança. A governabilidade de um destino associada ao empresariado é uma equação que tem que ter um equilíbrio. Se não tiver esse equilíbrio, muitos crescem, poucos despontam. Porque não há essa relação de cooperativismo e associação para que todos ganhem. Então, era isso a minha palavra. Eu deixo aqui meu muito obrigada a vocês. E eu não vi a plaquinha levantada ali porque estou sem óculos, mas fico aberta a qualquer pergunta que queiram fazer, tá? Muito obrigada. Gente, eu estou no horário. Dá bem. Me diz uma coisa, então... Ah, não, pelo amor de Deus. Desculpa. Falou alto. Então, no princípio, eu acredito, então, essa procura dessa classe média emergente que está, né, crescendo, está procurando algo mais um diferencial, né? A procura dele, através desse diferencial, dessa pousada que ele vai descobrir de alguma forma. Essa é a pergunta. Está procurando na internet, a procura maior na internet, através de sites ou de Para essa classe, sim. Eu me desculpe aos agentes de viagem, se tiver algum presente. Hoje, há um instigamento à mudança do papel do agente de viagem. Ele tem que ser um consultor de experiências. Ele pode ser até o seu agente de viagem. Mas, meu irmão, se vire nos 30 para vender algo que realmente faça sentido. Porque eles buscam... Se o local tem práticas sustentáveis, se aquilo que a moça colocou é importante. Eu tenho até um elemento aqui de dicas de sustentabilidade em redes hoteleiras, mas como não era um foco falar, era pouco tempo, mas eles buscam isso. E principalmente, essa nova classe emergente não toma decisão sozinho. Não toma decisão sozinho. Consulta amigos, é uma coisa fundamental. Já foi, conhece, ou nunca foi, mas por isso consulta os amigos que já foram, mas não toma decisão de pacotes adquiridos de forma solitária. Isso é muito importante. TripAdvisor, hotel urbano. O hotel urbano, ele era só digital. Aí ele começou a descobrir que tudo que era digital dava certo, e ele estava aqui no Rio de Janeiro, que ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, né? E queria se concorrer com a CVC. Aí se transformou também em agência de viagem física. E abre agora, eu não sei se é lá em Ipanema, no Barra Shopping, mas tem lojas que vão até meia-noite. Eles não estão mais funcionando só até 10 horas da noite.
Gente, eu acho que já fui assinalada ali com um papel, mas, então, é isso. Muito obrigada, eu fico à disposição. Trabalho em Brasília, mas a Marisa e a Ana, que são minhas colegas, que me deram essa oportunidade de estar aqui podendo compartilhar o que eu tenho lido, o que eu tenho aprendido. Tá? Obrigada, viu? Obrigado a vocês do Sebrae. Então tá, gente. Obrigadão.